Algumas vezes eu já denunciei aqui que tem muito traidor no governo Lula e eu fico pasmo com a incapacidade, não só aí do Lula, ele é o presidente, tem muitos assessores, mas assim, dos ministros do Lula, do pessoal que trabalha no governo Lula para demitir, para fazer uma limpa, um pente fino em gente que é traidora. Eu não tô nem falando de, olha, tem gente que é do centrão e tá no governo, tem toma lá da casa. Não, tô falando de gente que é contra o governo Lula, que se pudesse as pessoas matariam o Lula, ajudaram no golpe de Estado e que o Lula mantém no cargo. Para você ter ideia, a ABIN ali tá virando um covil ali, uma ratoeira de tanta gente ali que cometeu crimes durante o governo Bolsonaro, crimes que têm a ver com a tentativa de golpe, e continuam lá. E o governo não faz nada. Porém, uma notícia boa. Aí, integrante da ABIN paralela foi demitido. Olha, depois de 2 anos aí quase de governo Lula, finalmente foi demitido. Vou mostrar a foto dele. Tô falando do senhor Fabrício Cardoso de Paiva, esse que está aqui do lado do Tarcísio de Freitas. O Fabrício Cardoso de Paiva ele foi alvo da Polícia Federal em 2023, na primeira operação contra a BIM paralela. Teve uma operação contra a BIM paralela no final de setembro de 2023, foi quando começou ali a investigação. Ali eu falei, olha gente, isso vai chegar no Ramagem e no Carlos Bolsonaro, aguardem. Pois bem, naquela época estava tendo um impasse se o Ramagem seria o candidato do Bolsonaro para a Prefeitura do Rio de Janeiro ou não. O Bolsonaro estava querendo o Ramagem, mas não sabia bem, e o Valdemar Costa Neto tinha batido o pé que não seria o Ramagem. Depois daquela operação, o Bolsonaro bateu o pé e falou, tem que ser o Ramagem. Por quê? Porque o Bolsonaro depois viria a usar uma narrativa, eu avisei isso naquela época. Meses depois, teve operação contra o Ramagem e contra o Carlos Bolsonaro, operação que inclusive foi no Vivendas da Barra, e ali foi na casa do Bolsonaro também em Angra dos Reis, depois Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria, tudo mais, e ali o Bolsonaro usou a narrativa de que, olha, o Alexandre de Moraes está fazendo operação contra ele só porque ele é o meu candidato no Rio de Janeiro, é perseguição, e aí ficou bem claro qual era a estratégia do Bolsonaro ao indicar o Ramagem. Pois bem, acontece que o senhor Fabrício, ele foi provado aí pela Polícia Federal que ele, junto com outros membros da ABIN paralela, ele forjou conversas. Você deve estar lembrado quando saiu a vaza-jato do Intercept contra o Sérgio Moro, e aí os bolsonaristas fizeram um perfil chamado Pavão Misterioso, que era um perfil que hoje sabemos do Carlos Bolsonaro e de agentes da ABIN paralela. E aí o senhor Fabrício aí, ele é um daqueles que ajudou a forjar essas mensagens, ele usava o sistema da ABIN para espionar o Jean Willis, o Leandro Demore, que é do ICL Notícias e era do Intercept, e o marido do Glenn Greenwald, que era o Davi Miranda, que faleceu. E aí ele espionava eles, e aí eles forjavam mensagens entre os três e com outras pessoas ali, e mandavam aquilo, e o bolsonarismo ficava divulgando aquilo. Alan dos Santos falava lá dos furos do pavão misterioso, só conversas forjadas. Ele fez parte disso. Este agente da ABIN, quando começou o governo Bolsonaro, ele saiu da ABIN e ele foi trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Regional com o Tarcísio de Freitas. E ele ficou lá. Aí ele só usava a ABIN quando ele precisava cometer crimes ali, usando a estrutura da ABIN. Aí ele usava a ABIN. Pois bem, depois, em 2022, o Tarcísio teve que se desincompatibilizar. Para quem não sabe o que é isso, é o seguinte, ele era ministro e ele queria ser candidato a um cargo eletivo. Então ele tinha que se demitir do ministério. Então ele se demitiu no dia 1º de abril de 2022 e o agente da ABIN voltou para a ABIN. Acontece que o Fabrício, depois, ele pediu licença da ABIN para fazer campanha para o Tarcísio. Ele foi o chefe da segurança da campanha do Tarcísio de Freitas. Aí sabe o que aconteceu? Ele não esperou a ABIN autorizar. Ele simplesmente abandonou o cargo e ficou 2 meses fazendo campanha para o Tarcísio ilegalmente. Aí tem uma coisa que aconteceu durante a campanha do Tarcísio, talvez você esteja lembrado ou lembrada, que teve um atentado fake contra o Tarcísio. Falaram que o PCC queria matar o Tarcísio e tudo mais, e mataram uma pessoa inocente lá. Polícia Militar de São Paulo matou um inocente num atentado fake contra o Tarcísio. E aí este senhor aqui, que é o senhor Fabrício, ele foi gravado ordenando que um jornalista da Jovem Pan, um cinegrafista da Jovem Pan, que filmou tudo, e filmou que aquele atentado foi realmente fake, que ele apagasse as filmagens. Lógico que tem outras pessoas falando, mas dá pra entender o que ele fala. Eles estavam ali embaixo filmando.
o pessoal trocando tiro. Não, efetivamente não. Deu tiro da PM pra cima dos caras. A hora que você chega, que você me para, você só filmou lá no canto. Só. Na hora que você chega, ele já tá voltando. O pessoal que tava no. Não, você não filmou. Não. Não filmou. Eu tava embaixo do segurança de colete, ainda tem. Não sei quem vai pagar. Essa imagem você filmou aqui também. Posso, você tem que apagar essa imagem que você filmou aqui também. Eu vou repetir para você escutar. Do segurança de colete, ainda tem. Não sei quem vai pagar. Essa imagem você filmou aqui também. Posso, pessoal? Pois bem, tem que apagar essa imagem. Pode mostrar o pessoal saindo. Ou seja, o cara filmou a polícia militar dando tiro para cima de um monte de inocente. Que foi ali o que o Tarcísio na época falou, e aquilo ajudou a alavancar a candidatura dele. Falou que era o PCC que fez um atentado para matar o Tarcísio. O tiroteio foi mais de 150 metros de onde ele estava. Bem longe mesmo. E aí, eles fizeram isso e não, foi a PM dando tiro para cima de inocentes. E mataram o inocente que estava desarmado e que nunca tinha dado um tiro. Dá para saber se uma pessoa deu tiro porque fica vestígio de pólvora no dedo, mesmo lavando e tudo, fica vestígio. E, ou seja, o cara não tinha dado tiro em ninguém, estava desarmado e foi assassinado pela polícia. E ficou por isso mesmo, tá? A investigação, para você ver como o bolsonarismo domina tudo, a investigação fica por isso mesmo. Este agente da ABIN, que estava até agora recebendo salário aí no governo Lula, e que agora está com o Tarcísio lá, também está no governo Tarcísio, não foi demitido, não tinha sido demitido até ontem. Até ontem. Para você ter ideia de como tem traidor no governo Lula, e fica por isso mesmo. O atual chefe da ABIN, ele teve encontro secreto com o Ramagem. Isso foi divulgado pela Polícia Federal. Aí sabe o que ele disse? Ele disse que, não, eu estava tratando da liberação de emendas, porque o Ramagem ele é presidente de uma comissão da Câmara, que é uma comissão de segurança ali, que é a comissão que pode mandar a verba para a ABIN. Então estava tratando dele mandar emendas para a gente, foi isso aí a reunião. Quer dizer, a reunião dele com o Ramagem foi menos de um mês depois da Polícia Federal ir na casa do Ramagem. E depois a Polícia Federal apreender com assessores do Ramagem e gente ligada ao Carlos Bolsonaro, computadores da ABIN que ainda estavam sendo utilizados para espionar gente ilegalmente durante o governo Lula. Pouco, mas tinha, eles estavam com computadores da ABIN. Aí o chefe da ABIN se encontra com o bandidão. E ainda fala, é para liberar dinheiro para mim. Quer dizer, você tá encontrando com o cara investigado para ele liberar dinheiro para você. Pô, se isso aí não é um tipo de propina, eu não sei o que é. E fica por isso mesmo. Se isso não é traidor, eu não sei o que é. Fica uma narrativa da ABIN dizendo que não, a Polícia Federal está pisando onde não deve, porque o diretor da Polícia Federal ele quer colocar alguém aliado dele na ABIN, é por isso que ele está investigando. Só que, queira ou não, a Polícia Federal provou que a atual direção da ABIN ajudou a esconder provas do caso da ABIN paralela. A imprensa chama de ABIN paralela, mas é um nome errado, porque na verdade era a ABIN mesmo, não tinha paralela, era a ABIN. Foi utilizada como o governo Bolsonaro montou ali um sistema de espionagem, tanto de aliados, tanto é que ele espionou o Arthur Lira, o Cássio Nunes e outros, como de opositores. Ele estava utilizando isso para ajudar a dar golpe de Estado. Isso aí foi provado por conversas que a Polícia Federal apreendeu, que ele estava espionando o Alexandre de Moraes quando eles iam dar golpe, já estavam monitorando onde estava o Alexandre, porque eles queriam prender e matar o Alexandre de Moraes. E aí, a atual gestão da ABIN, que o Lula pode demitir a qualquer momento, não é demitida, fica lá, ajuda a apagar provas. Aí o então chefe da ABIN na época, no começo do governo Lula, ele foi destituído do cargo por ordem do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tirou ele do cargo, ou seja, se não fosse Alexandre de Moraes estava até hoje. Aí o Lula coloca outro que é aliado daquele. O governo Lula, no caso, coloca outro, né? O ministro lá, no caso da ABIN, é o Ministério da Casa Civil. Coloca outro aliado, e aí fica por isso mesmo. Mas fala, como pode? Eu lembro nos dois primeiros governos do Lula, estava cheio de traidor no governo. Quando o Lula assumiu em 2003, eu tinha 15 anos de idade. E aí tinha um monte de traidor no governo. E aí eu lembro que eu já tinha 20 anos lá, 2008, 2009, e eu falava, como é que o Lula consegue nomear tanta gente ruim? O Lula nomeou, eu lembro que o Lula nomeou o Joaquim Barbosa, ele encheu a boca para falar, ele é o primeiro ministro negro da história do STF, etc, etc. Tá. Aí o Joaquim Barbosa, nomeado pelo Lula, pegou lá e ia só para cima dos petistas no caso do Mensalão. Ele esquecia quem não era do PT.
Aí eu lembro que justo quando eu comecei a ver isso sobre nomeações e tal, o Lula nomeou para o Procurador-Geral da República o Gurgel. O Gurgel era um procurador que foi até a Alemanha pegar uma teoria chamada teoria do domínio de fato para prender todos os petistas. E só petistas. No caso do mensalão, que foi provado que não tinha roubo de dinheiro público, foi provado que não teve compra de votos, como a Globo fala até hoje. Muitos jornalistas, aí você vê o caráter dos jornalistas aí da grande mídia, fala até hoje sobre compra de votos no tal do mensalão, sendo que foi provado que não teve. E aí o cara pegou uma teoria que até o alemão que criou a teoria do domínio de fato falou, olha, a teoria não se aplica para esse caso. Eu estudei aí o caso que vocês estão fazendo no Brasil, essa teoria não se aplica. Vocês vão condenar aí um monte de gente inocente. E foi o que fizeram, condenaram um monte de petista, criminalizaram o PT, ajudaram a colocar ali em boa parte da classe média aquela ideia de que petista é tudo corrupto, de que o PT é um governo corrupto, e aquele foi o embrião da Lava Jato que deu o golpe de Estado. Tudo graças a traidores nomeados pelo próprio Lula. Quem acabou preso com isso tudo? O próprio Lula. Acabou sequestrado lá em Curitiba, tudo culminou depois. E lembremos que o Lula foi sequestrado em Curitiba graças à atuação de ministros indicados por ele e pela Dilma. E de um procurador-geral da República bandido, no caso bandido mesmo, que confessou que ele entrou no Supremo Tribunal Federal armado, o que é ilegal, não se pode entrar com arma lá, para dar um tiro na cara do Gilmar Mendes, que era o Janot, que foi indicado pela Dilma e que falou que no dia que ele foi indicado, ele estava bêbado, que ele tinha bebido já 2 garrafas de vinho, aí ele bebeu 1 litro de café, vomitou pra caramba e foi todo vomitado para um encontro com a Dilma, em que a Dilma só perguntou, o senhor foi o mais votado da lista tríplice, né? Então o senhor está nomeado. Fim! E nomeou o maior traidor de todos. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui, quando eu faço esses vídeos aqui, eu falo essas coisas, aí a perseguição desses órgãos aí contra mim aumenta 100 vezes, viu? Então peço sua inscrição. Falou!